Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Em mais essa mensagem, Deus tem a palavra certa para situações da sua vida. Ministério César Augusto, mensagens de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos no dia 16 de abril do ano de 2011. Estamos no projeto Manassés. Gostaria que vocês dessem glória a Deus agora em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos abrir o livro de Eclesiastes, capítulo 4. Capítulo 4, o versículo de 1 ao 6. O tema da mensagem hoje é vencendo as confrontações da vida. Existem muitas coisas que afligem a nossa mente, a nossa vida. Muitas pessoas são discriminadas porque são negros, outros porque são gordos, né? Outros porque são brasileiros. A verdade é que o ser humano ele é assim. Se ele vê uma moça bonita, ele fala que ela é patricinha. Se ele vê uma moça feia, fala que ela é feiosa. Se vê uma moça gordinha, nossa, que baleia. Se vê ela magrinha, ele fala, nossa, que moça magrela. Então o ser humano, a mente dele é um depósito de discriminação. Então, quando vê alguém como nós, somos pessoas assim, não somos de alto nível, não somos juízes, nem advogados, as pessoas falam qualquer, um pé rapado. E tudo isso na vida de quem é discriminado vem aquele sentimento. Capítulo 4, verso de 1 a 6, de Eclesiastes. Vem aquele sentimento assim, poxa vida, por que eu existo? Por que eu existo? O jovem Ezequiel lá no meu bairro disse assim, poxa, por que eu nasci, rapaz? Eu só nasci para ter sofrimento. Parece que Deus tem prazer em me ver sofrer, porque minha vida é só sofrimento. Mas hoje Deus vai trazer uma resposta a essas questões. Nós vamos aprender a vencer as confrontações da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, meus queridos. Capítulo 4, verso de 1 a 6. Eu leio e os irmãos apenas acompanhem em espírito e com seu raciocínio. Diz assim: vi ainda as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aqueles que ainda não nasceram e não viram as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja dos homens contra o seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza os seus braços e come a sua própria carne. Melhor é o punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Podemos assentar. Meus queridos, o livro de Eclesiastes tem uma história interessante. Muitas pessoas dizem que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão. A verdade é que, estudando profundamente a teologia, Eclesiastes, o nome Eclesiastes quer dizer pregador. Ele é um pregador, como eu e você. Só que ele era um homem mais velho, mais experiente. Quando você ganhar mais idade, você vai ter uma profundidade de sabedoria maior. O que as pessoas da sua idade entendem hoje, você com 48 anos, você vai tirar de letra, como dizem aí, por aí. Você vai entender, não é por aí não. Entendeu? Você pode ver que hoje você que vende kit, a sua inteligência para vender é diferente de antigamente. Quando você vendeu o primeiro kit, você ficou meio assim, todo mundo olhando para você, você fala, será que eu vou? Será que eu não vou? Não sei. Alguém pode não comprar. E depois que você fez a sua propaganda, aí várias pessoas levantaram a mão. Aquilo te estimulou a continuar a comprar, a vender o seu material. Meus queridos, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito mais ou menos no ano 250 a.C., na época em que os judeus estavam sendo oprimidos pelos gregos. Era uma época de opressão, porque quem governava a terra era um ímpio, chamado Antíoco Epifanes, que era um homem que cometeu um sacrilégio. Ele queria assassinar a personalidade de um povo. Você pensa bem, chega um povo de outro país aqui e fala, qual é o seu nome? Você aí atrás. Lucas. Você agora vai se chamar Mohamed Ali. Seu nome não é mais Lucas. Você vai parar de adorar ao Deus Todo-Poderoso e vai adorar Alá.
você agora vai rasgar essa Bíblia, jogar fora, vai usar o Alcorão. E você vai andar com metralhadora a partir de hoje. Vão assassinar sua personalidade. O Lucas vai morrer, vai nascer uma outra pessoa. Então era isso que o helenismo, através do povo grego, promovia. E esse homem de Deus que escreveu o livro de Eclesiastes tem um tema. Felicidade é viver o presente. E ele escreve o capítulo 4, o livro de Eclesiastes, ele tem 3 colunas de estudo. A primeira é a introdução, que vai do capítulo 1, do verso 1 ao 11. Depois nós temos felicidade, onde encontrar felicidade, que vai do capítulo 2 até o 6, e depois buscando equilíbrio, o capítulo 7 até o 12. O livro de Eclesiastes ele é um livro que apresenta a vida em forma de experiências. A pessoa que fala aqui está te aconselhando. Ele parece um pregador atrás do altar, aconselhando você a como viver. E baseado no capítulo 4, que tem 3 pontos de estudo, que é trabalho, opressão e problemas, ele parece estar falando para os nossos dias de hoje. Tribulações da vida. Ele diz assim: eu vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. O que é que ele viu? Ele viu tráfico, ele viu opressões, ele viu escravidão, ele viu o camarada merecendo R$50 no dia e alguém pagando 20. Ele viu o camarada trabalhar mês a mês e sem descanso. Ele viu o camarada ser mandado embora do serviço sem receber os seus tempos de casa. Ele via viúvas ficarem viúvas muito cedo. Por quê? Por causa da guerra. Então ele viu todas as opressões. Ele viu covardias com pessoas idosas. Ele viu estupro de moças que eram virgens e várias pessoas estuprando. Ele viu opressões sobre a terra. E quem sabe você também tem visto. Você pergunta: onde é que está Deus? Por que ele não trabalha? Por que ele não atua? Por que ele não mata essas pessoas? Deus vai te trazer uma resposta hoje. Olha só: vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Ele viu as lágrimas da moça que ficou viúva, do aborto. Eles viram, por exemplo, pessoas cobrarem caro num aluguel, e viu muitas pessoas praticamente trabalhando para pagar o aluguel e comer migalha. Então aquilo irritava o pregador. Isso de repente irrita você. Você de repente vê pessoas que morrem vítima do tráfico. Pô, rapaz, tão novo, por que ele morreu? Mas vai ver qual foi o caminho que ele escolheu. A Bíblia fala no capítulo 4, versos 18 e 19 de Provérbios. Uma das formas de você vencer as confrontações da vida é você escolher o caminho certo. Vocês escolheram o caminho da salvação, vocês estão aqui. Imagina se você estivesse no mundo, você ia seguir o caminho da sua natureza, podia estar morto, podia estar aleijado, né? Podia estar com o vírus da AIDS, podia estar perseguido para a morte, tendo que sair daqui para outro lugar, viver igual mendigo lá, até se estabilizar. Então por que muita gente sofre hoje em dia? O primeiro passo é o caminho que você escolhe. O capítulo 4 de Provérbios, verso 18, diz assim: que o caminho do justo é como a aurora, que vai brilhando até ser perfeito. Quer dizer, ele entra pela palavra, ele busca um projeto de recuperação se ele é um drogado, busca a libertação, busca ser alguém honestamente. Agora o camarada quer ganhar muito. Ele quer mexer com droga, quer assaltar. Por quê? Ele não assalta, ele tira 6 mil, 10 mil, e uma pessoa assalariada como nós vai tirar isso quando? Em 2 anos? Então é o amor ao dinheiro que leva as pessoas a cair num caminho de trevas. Então a primeira confrontação na vida, se você não quiser sofrer problema, escolha o caminho certo. Escolha Jesus. Jesus Cristo falando com os discípulos em São João 14, o versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer chegar à perfeição, quer chegar a Deus, tem que ser por Jesus. Amém? Então é um dos motivos. Não quer se arrepender? Então não faço errado. Uma vez eu vi uma frase na camisa de alguém que dizia assim: melhor do que pedir perdão é nunca magoar ninguém. Amém? Então você não quer ver sua mãe sofrer e depois ter que se humilhar, falar: mãe, me perdoa pelo que eu falei, porque de repente tem pessoa que tem uma natureza dura, ele prefere mais massacrar do que pedir perdão. Então para você não ter que passar por isso, não magoe o coração da sua mãe ou do seu pai ou do seu próximo. Pense no que você vai falar, e aí você não vai sofrer. Então olha só, aqui diz a Bíblia que eles não tinham consoladores. Muitas das vezes na sua vida, você procurou alguém para te dar um conselho, fazer uma oração por você. Fosse na sua casa, mesmo aqueles amigos de copo, de cerveja, ninguém apareceu. Meu tio, por exemplo, Manuel Messias, ele era uma das pessoas mais queridas de São Torquato.
Ele mexia muito por exemplo, com jogatina, e ele era um camarada muito esperto para ganhar dinheiro. Quando ele morreu, antes dele morrer, o carro dele vivia lotado de mulher e cheio de amigos, entre aspas. Quando ele morreu, só tinha mal a esposa dele, que é minha tia, e alguns parentes que ele não dava nem consideração. Os amigos dele não estavam lá. Então o que acontece, meus queridos? Nós podemos observar que amigos de verdade se encontram na presença de Deus. Amigos de verdade se encontram aqui, por exemplo. Pessoas que estão vendo o seu dia a dia, o seu suor, o seu sofrimento, o seu estresse, a sua angústia, conhecem a sua história. Mas no mundo você não encontra consoladores. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o homem lá fora, ele pensa nele. Ele é egoísta. Ele pensa no seu lucro. Se ele puder explorar você, ganhar 2 dias nas suas costas e não te pagar, ele faz isso. É por isso que não tem consoladores no mundo. Por causa do egoísmo, por causa do capitalismo. Porque muitas pessoas têm medo. Na época em que o escritor de Eclesiastes escreveu, os gregos oprimiam a terra. Então ele fala, eu vou consolar aquele camarada danado, vai que aquele camarada começa um motim, aí eles vão me ligar esse camarada a mim, e daqui a pouco eu estou preso. Não vou fazer isso não. O medo também faz muita gente não querer consolar você. Porque muitas vezes na nossa natureza nós somos duros, nós nos achamos dono da verdade. Eu já sei, não precisa falar comigo não. Muitas vezes nós somos assim, por isso não temos consoladores. Falei, eu vou falar o que com um camarada desse? Porque esse camarada é estúpido. Não, deixa ele se virar para lá. Então muitas das vezes nós passamos por isso. E Deus permite, por quê? Para que nós alcançamos a humildade. Para que nós entendamos que nós não somos autossuficientes. Jesus, estando na terra, ele não se achava autossuficiente, ele era o salvador do mundo. Tanto é que ele procurou 12 discípulos, né, e depois vieram mais 70, ficaram 82 pessoas do lado de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que ele é Deus, mas ele aqui na terra era homem. Ele precisaria de alguém para conversar, alguém para dialogar, porque todos precisam, não é verdade? E quando você tem um amigo, o que acontece? Você também tem um consolador, alguém que vê você triste e fala, poxa rapaz, o que está acontecendo? Você não é assim, você normalmente é alegre. Então, na época em que esse homem vivia, parece a época que nós vivemos. Hoje em dia você, por exemplo, vai vender o kit numa casa, as pessoas olham para você como um drogado, não olham para você como um servo de Deus que busca a libertação ou que já é liberto. Então, o medo, o egoísmo, o capitalismo faz isso. As pessoas nunca falam, não, meu filho, vem cá, que é um prato de comida, é muito difícil. As pessoas olham você com aquele olhar assim. E nós devemos tomar muito cuidado para não se aborrecer. Eu conheci um rapaz, o nome dele era José Newton. Nós lutamos para colocar ele numa casa de recuperação. Já livramos ele de tomar tiro de muita gente, né? Que ele roubava as bicicletas lá no bairro. Mas não teve jeito. Ele nunca achava um consolador. Por quê? Quem é que vai acreditar num camarada drogado que pode roubar você? Que se fosse um amigo, alguém pode chegar e atirar nele e matar em você. Então, e matar você também. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos? Uma das formas de nós vencermos as confrontações da vida e termos consoladores é nós sermos humildes, sermos educados, parar para ouvir. Não é verdade? Os homens que se destacaram pela sabedoria no mundo, como Gandhi, Confúcio, né? Grandes homens, né? Eles se destacaram pela paciência em ouvir. Às vezes você tem que guardar seu conhecimento ali num canto, parar e ouvir, porque ninguém sabe tudo, só Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então eles não tinham consoladores. Olha, ele viu a violência ou o poder na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Muitas vezes você pergunta, rapaz, por que existe gente igual Gaddafi? Gaddafi, ele é um ditador lá no Egito. Por que existe gente igual Fidel Castro, igual Saddam Hussein, né? Igual Khomeini, igual Mussolini, igual Hitler? Essas pessoas existem por muitos motivos, mas um deles é para castigar aqueles que não querem servir a Deus. Os judeus, por exemplo, sofreram muito com o Holocausto. Morreu 6 milhões de judeus. Foi o povo que mais morreu na guerra, vítima de Hitler. Mas por quê? Se você pegar São Mateus 27, vocês vão ver que eles falam assim com Jesus. Olha, não, falam assim com Pilatos. Olha, caia o sangue desse homem sobre nós e nossa descendência. Então eles foram massacrados pelos romanos. Só no massacre morreu 1.100.000 judeus no ano 70 depois de Cristo, na invasão do grande general Tito, que invadiu lá, porque eles quiseram se opor ao governo romano. Então o que acontece? O povo judeu sofreu bastante, porque não quiseram aceitar a divindade de Cristo. Nós, graças a Deus, somos felizes, mas eles em toda a vida deles sempre foram massacrados.
Por quê? Porque eles eram pessoas, Deus permitiu que os ímpios fosse uma vara na mão deles, na mão de Deus, para que eles pudessem ser punidos. Por quê? Porque eles não aceitam a Jesus como Salvador. Hitler, nas últimas palavras dele, ele disse: olha, eu culpo os judeus e também, ele primeiro culpou os russos que venceram ele na Segunda Grande Guerra Mundial, mas também culpa os judeus, porque eles não aceitam a nossa religião imperial. Ele estava falando do catolicismo, mas ele também estava falando daqueles que não aceitavam a Cristo como Salvador. Então o que acontece? De repente, para nós, eu vou ser bem claro, nós vemos tanta opressão no mundo e pensamos: por que isso? Deus às vezes tem um plano na vida daquele ímpio. Aquele homem mais ruim que você conhece, de repente ele vai ser um homem de Deus lá na frente. Quem já ouviu aquele hino assim: evangeliza, evangeliza? Um camarada chega no Nordeste, é uma ilustração, encontra um tal de Zé, um camarada meio bruto, e aí aquele evangelista fica meio assim, não evangeliza ele não, o Espírito Santo vai e toca no coração dele: evangeliza, evangeliza. Ele vai, leva a palavra, aquilo toca o coração daquele homem bruto, e ele se converte. E aí é o homem bruto que canta: evangeliza, evangeliza. Porque, irmão, quem faz a obra não é você. Deus usa da nossa simplicidade para poder lançar a semente. Às vezes é um folheto que você vai entregar, né? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Aí a pessoa para, analisa, lê lá os versículos bíblicos, né? Eu vi até alguns ali fora, e você não sabe, mas aquela placa ali já ganhou mais de 60 almas para Jesus. O nosso trabalho é ir e pregar. Lógico que tem diferença nos níveis de capacidade, mas a semente que você joga é a mesma, porque é a palavra de Deus, entendeu? Então o que acontece? Às vezes você deu um folheto à pessoa, você não sabe, aquela pessoa ia se suicidar, você não sabe, mas aquela pessoa estava com a arma ali dentro da bolsa e ia tirar a vida de alguém lá na frente, e aquela palavra tocou no coração dele. Você não sabe, mas você já fez o bem a muitas pessoas, só em você levar a palavra. Aos Romanos 10, verso 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém? Então você, quando dá um testemunho, quando você fala no ônibus, aquilo ali é uma semente. Você está sendo um canal de luz na terra para emitir, é igual essa lâmpada, é um canal de luz. Se ela não tivesse obstruída por causa dessa confecção aqui, ela ia emitir mais luz, entendeu? Então assim somos nós. Você, quando toma a palavra, você é um canal de luz para instruir o reino de Deus a pessoas que estão em trevas. Então vamos lá. Pelo que tem mais felizes, olha só as observações do pregador. Pelo que tem mais felizes os que morreram, mais do que os que já vivem. Por quê? Porque o tempo que ele vivia era como os nossos tempos. Tempos de opressão, tempos de guerra. Às vezes você fala: rapaz, quem morreu está feliz, hein? Pelo amor de Deus, já pensou ver isso? Igual uma vez eu assisti num jornal pela manhã, o cidadão pegou uma marreta e estourou a cabeça de 2 crianças. E a culpa foi da mãe. Por quê? Porque mal conhecia o cidadão, botou para morar com ela, e o cidadão foi e fez isso com as crianças. Cidadão com temperamento violento. Você viu o tal do Wellington Menezes, esse cidadão aí muito falado, o Wellington de Oliveira, aquele que entrou dentro de uma escola e assassinou várias crianças. Você vê, o camarada usava até speed loader, entendeu? Que é um mecanismo de recarga rápida, entendeu? Normalmente quem usa isso aí são policiais profissionais. E o cidadão, rapaz, vítima do bullying. Quem não sabe o que é o bullying, é a zoação, né? Porque o cidadão, com todo respeito, não tinha boa aparência, e era uma pessoa assim, de baixo nível no mundo normal. Então o que acontece? Muitas pessoas discriminavam ele. E qual foi a saída que ele achou? Matar outras pessoas, executar. Agora, ele, ignorante na palavra, ele disse: quando eu morrer, peço um irmão para orar por mim, para que Deus me perdoe por esse pecado. Muitas pessoas têm uma ideia errada de Deus. As pessoas que se matam, eles cometem um crime contra a lei moral de autoassassinato. Quando a Bíblia fala não matarás, é não cometer eutanásia, aborto e também não se matar. Porque quando você faz isso, você está transgredindo o mandamento, você morre no pecado. Meu pai, por exemplo, ele morreu vítima disso aí. Todas as pessoas, meus irmãos, que começam a observar o mundo, né, vendo só opressões, vendo só angústia, o que acontece? Você vai dar graças a Deus que as pessoas que morreram, já morreram. Você ia desejar estar até no lugar deles. Por quê? Porque os crimes que se cometem hoje são piores do que antigamente.
Se você for pegar os jornais de antigamente na internet, onde é que você já viu que um filho teve sexo com a própria mãe? Que um próprio irmão matou a família, ou houve crimes. Você vê que hoje em dia tem tido muitos crimes, Satanás está trabalhando tanto na terra, crimes contra as crianças, camarada estuprando crianças, pedofilia, entendeu? Tanta prostituta à disposição, o camarada quer adulterar, não quer obedecer a Deus, tanta prostituta aí à disposição, rapaz. Então o camarada tem que olhar para uma criança, tem que sentir desejo para uma criança que não tem o corpo formado, e sente que aquilo é Satanás na vida de uma pessoa. Então esse era o sentimento do pregador, que aquele que já tinha morrido não viveria aquele tempo de angústia. Às vezes nós temos esse sentimento, mas a Bíblia diz em São João 16:33, digo-vos isso para que tenhais paz comigo, no mundo tereis aflições, e as nossas aflições são diferentes da do mundo. O mundo tem aflição de quê? Bom, ele sofre esse sol quente, o mundo às vezes, o cidadão está sem emprego, às vezes o camarada é qualificado profissionalmente, às vezes ele tem que trabalhar num nível menor para não passar fome, né? Mas nós passamos por lutas piores. Por quê? Porque nós somos cristãos, que nós não concordamos com o pecado, nós não concordamos com a mentira, com a prostituição, e você fica todo quadrado no meio deles. Então nossas aflições são diferentes, mas vamos vencer em nome de Jesus. Uma outra observação que ele fez aqui, olha só. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Quando você, o seu pai, teve o ato sexual com a sua mãe e gerou você dentro do óvulo dela, saíram 11 milhões de espermatozoides, que seriam 11 milhões de seres vivos que poderiam estar aqui, né? Então o que acontece? Deus, entre 11 milhões de seres, que são aqueles espermatozoides, ele olhou para você e falou, é você quem vai fecundar. E você nasceu. Poderia ter um Carlos no seu lugar, ou um Daniel, mas com outra aparência. Poderia estar um Lourinho aqui com o seu nome. Poderia estar um Miguel no seu lugar, um negrinho, um cabelo pichain. Poderia estar um Vitor no seu lugar, né? Um camarada bem branco mesmo, quase vermelho, né? Poderia estar um Antônio no seu lugar. Mas Deus olhou para você e viu que você quem deveria estar aqui. Ele falou, esse aqui vai me ser mais útil. Ficou 10.999.000 para trás, sem nascer. Então o que acontece? Aqueles ali, na observação desse pregador, são aqueles que são mais felizes. Por quê? Porque não viu as tristezas que você já viu. Não passou pelas angústias que você passou. Entendeu? Não sofreu a traição que vocês sentiram. Então, meus irmãos, muitas pessoas, às vezes, têm esse sentimento como esse pregador que escreveu o livro de Eclesiastes. Ele fala assim, rapaz, aqueles que morreram são mais privilegiados, e aqueles que não nasceram, melhor ainda, porque os que morreram ainda sofreram um pouquinho, e aqueles que não nasceram, eles não teriam sofrido nada. Às vezes nós queremos nos isolar da vida. Você sabe o que acontece com quem se isola? Ele fica depressivo. E o que a depressão faz? Ela mata você. Existem pessoas, minha mãe trabalha na casa da dona Jaqueline, ela é uma pessoa que sofreu derrame, ela teve a sua vida praticamente comprometida com a doença, praticamente não pode ter um casamento, uma vida normal, quem sabe não pode gerar filhos, e é uma pessoa desconsiderada pela sociedade, porque ela anda assim, torta. Então às vezes uma doença faz o ser humano ver o mundo de outros olhos. Como assim? Você fala, pô, estou nessa cadeira de rodas entrevado, nunca mais na vida vou poder jogar uma bola. Mas existem outras atividades. Você pode ser um cozinheiro, você pode dirigir. Então muitas pessoas buscam na doença, né, o motivo para às vezes até se matar. E às vezes isso acontece com você. Você sofreu uma desilusão com uma mulher no passado, você achava que ela te amava e ela não te amava, ela te enganou, te traiu, às vezes com o seu próprio amigo. E às vezes você fala, rapaz, melhor do que quem já morreu é quem nunca existiu. Isso é um sentimento de quem está depressivo. De repente a depressão começa com você, e às vezes você vive uma vida azeda, parece que você comeu giló, chupou limão, você fica com a cara de bolo solado, com a cara de Virgulino Ferreira Lampião, cara de cangaceiro do cangaço, só fica assim, ó. Entendeu? Deixa Deus transformar a sua vida, deixa Ele inundar o seu coração de alegria. Se você pegar aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, uma das características do fruto do Espírito é a alegria. Se você for pegar a Bíblia em aos Hebreus, capítulo 4, o irmão está falando de aos Hebreus aí,
A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Quer dizer, Jesus não era um homem carrancudo. Não é esse Jesus que você vê nesses filmes e nessas folhinhas da Igreja Católica. Jesus ele era alegre. Por que você acha que as crianças vinham até ele? Ele tinha carisma. Não é verdade? O salmista escreve no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram na casa do Senhor. Você não vai ver nenhuma passagem bíblica que o cristão fica abatido, jururu, né? Isolado no canto. Lógico que há momentos que você quer falar com Deus, mas ele não fica para sempre isolado. Se você vê em Provérbios 18, verso 1, busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, e ele se insurge contra a própria sabedoria. O que ele quer dizer com isso? Você aprende com outras pessoas. Eu, por exemplo, poderia aprender muitas coisas com vocês. De repente vocês são, alguém aí conhece de padaria, né? Alguém conhece de vendas, por exemplo, e entre outras coisas. A gente sempre aprende um com o outro. Ninguém sabe mais do que o outro. Não é porque o camarada tem um curso de formação teológica elevada que ele é mais do que outra pessoa. Ele pode aprender com um pedreiro que às vezes nunca foi na escola e ele sabe colocar uma parede no prumo no nível. Se eu vai botar ali um advogado, ele toma uma surra dele. Ele não sabe fazer, entendeu? Então, meus queridos, muitas das vezes nós encontramos motivos na vida para ficar jururu, para ficar no campo. Não faz isso não, o diabo quer isso mesmo. Porque quando você fica assim, você é um soldado ferido. E você não está procurando cicatrizar a ferida. O diabo pode ter te dado um golpe no passado, mas você vai partir em cima dele, revestido da armadura de Deus. Quantos querem, digam amém. Amém. E olha só, faltam só 2 pontos. O primeiro é o seguinte: então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, também isso é vaidade e aflição de espírito. O que ele quer dizer? Você, por exemplo, ganha bem vendendo seus kits, e o camarada fala, olha só, esse bando de desocupado, olha só como é que eles vivem. Vive bem, um lugar bonito, arejado, na cerâmica, eu que dou de sol a sol todo dia, eu não tenho quase nada. Agora vai ver como ele vive. Ele para no primeiro boteco, entorna 10. Vai ver como ele vive. Nunca procurou estudar uma forma de prosperar, abrir um negócio e crescer. Aí vem a inveja. Vê você bem vestido, às vezes você comprou uma moto, você tem um carro do ano, Deus te deu condição de prosperar, e o camarada fica com inveja. O ímpio é que fica assim. Porque uma das promessas de Deus na nossa vida é prosperidade. Pode ter certeza que algum dia Deus vai dar prosperidade, vai dar felicidade completa na vida de vocês. Não pense num Deus que escolheu vocês só para o sofrimento. O sofrimento acontece com todos. Se você pegar o capítulo 28 de Deuteronômio, eu tenho uma mensagem chamada Deus de Promessa, que ali fala que se você for obediente a Deus, você será recompensado. Provérbios 13, verso 3 diz assim, que aquele que obedece o mandamento será recompensado, mas aquele que desobedece não ficará sem culpa. Então, o segredo da prosperidade está em obedecer a Deus. Deus vai inspirar a sua vida, Deus vai abrir caminhos, né? Você trabalha, por exemplo, com área de vendas, pode aparecer, como já apareceu para mim. Eu vendia picolé, um camarada passou perto de mim e falou, olha, rapaz, você vende bem, eu quero que você venha trabalhar para mim lá na minha madeireira. Estou falando diante de Deus. O camarada me chamou, o camarada nem me conhecia direito, eu gostei do seu jeito. O camarada passou num carrão e eu num carrinho todo quebrado. É o que eu estou falando com você, irmão. Deus pode mover o sobrenatural ao seu favor. É uma questão de você obedecer a Deus. Amém? Não é uma questão só de correr atrás, porque o ímpio corre atrás, e às vezes a porta está fechada para ele. E a porta que está fechada para ele, quando você chegar, lá vai se abrir, porque Deus honra os seus filhos na terra. Amém? Olha só, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado com descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás da aflição de espírito. Essa é a parte final. O preguiçoso, irmão, nunca tem nada. O que é que o preguiçoso fala? Pra quê, rapaz? Trabalhar demais? Se eu trabalhar demais, daqui a pouco eu estou cansado. Não, pode me dar um problema de coração, né? E alguém pode não gostar de me ver. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Você pode ver que todo preguiçoso, no final da vida dele, é morar de aluguel nas costas dos outros e ganhando mixaria. Ele não se esforçou para fazer um curso, ele não se esforçou para trabalhar, para ter uma casa. Então, o preguiçoso, ele é assim, ele encruza as próprias mãos e inventa desculpa. Meu irmão, se você vê alguém próspero aqui dentro, alguém que de repente vende bem, é conceituado, tem nome aqui dentro, você não tem que ter inveja dele, você não tem que se omitir, você não tem que ficar pensando, poxa, eu nunca vou chegar igual a ele. Você pode chegar num nível superior. Todos os homens que tinham vontade de transcender barreiras, eles fizeram um nome, e você pode.
Jesus Cristo, por exemplo, é um exemplo. Ele foi o maior mestre de religião do mundo. Ele supera Confúcio, supera Buda, supera Maomé, ele supera Mahavira, supera qualquer um. Agora, vieram outros que superaram Jesus no sentido de ficar famoso, no sentido de propagar bem a obra cristã, como foi o caso de Charles Spurgeon, como é o caso de Hudson Taylor. Hudson Taylor era um homem que ele tinha experiência com Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês guardarem no coração. Hudson Taylor era um homem que morava em Hull, na Inglaterra. Hudson Taylor, ele era um homem pobrezinho, era um servo de Deus, mas não tinha grandes status sociais, não. Então o que acontece? Uma vez, vindo da igreja, alguém passou na casa dele e pediu para que ele fosse orar na casa de um necessitado. Olha só o que é a experiência com Deus. E essa experiência passou para outras pessoas e mudou a vida de muita gente. Ele foi lá orar pela pessoa. E além da oração, a pessoa disse: rapaz, você não teria uma ajuda para mim, não? Ele falou assim: não tem não. E ele tinha o que seria hoje aqui, vamos botar aí, R$1, uma moeda de R$1, 1,50 mais ou menos. Então, dentro do bolso dele. Aí ele falou: eu vou orar por você novamente. Aí a consciência dele, possivelmente o Espírito de Deus, falou assim: você vai orar nessa situação? Você pode ajudar o necessitado e você não ajuda? Uma vergonha na sua cara, rapaz. Aí ele pensou assim: rapaz, essas pessoas não têm nem o que comer, eu pelo menos tenho um mingauzinho lá em casa, uma rendazinha por mês. Ele falou assim: olha, eu vou te dar aqui essa moeda aqui. Deu, entregou a moedinha, seria meia coroa, seria R$1 mais ou menos. Se eu comprar um leite, alguma coisa que der para ajudar. Fez a oração e voltou para a casa dele e sentiu uma noite de paz. Comeu o mingauzinho dele, de maisena, que estava lá esperando ele, né? Falou: Deus, a Bíblia diz em Provérbios 19, 17, assim, 19 verso 17, empresta ao Senhor aquele que dá ao pobre, e o Senhor lhe pagará o benefício. Olha só, é uma das formas de vencer as confrontações da vida e ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Ele dormiu em paz, sentiu muita paz. Aí o que acontece? No outro dia, alguém bate na janela dele. Aí era a senhoria. Ele falou: essa mulher vai cobrar o aluguel. Eu estou sem nenhum centavo. Aí chegou uma carta na mão dele. O remetente estava borrado. Aí ele: bom, quem será que mandou? Ele abriu e quando olhou lá dentro, R$400. Ele escreveu até uma matéria chamada 400%. Deus, ele conhece o nosso coração, irmão. Muitas vezes precisamos abençoar para sermos abençoados. Às vezes alguém passa pedindo prato de comida, aquele prato de comida que você dá pode te ajudar. Lá na frente, aquele mendigo pode algum dia ganhar na Mega Sena, um exemplo, abrir uma grande empresa, lembrar de você, falar: eu quero você trabalhando comigo. Amém? O pastor Jorge, por exemplo, para finalizar, ele era um andarilho. Tinha uma senhora que ele precisou de um prato de comida e um lugar para dormir. Teve uma senhora que ajudou ele. E essa senhora, uma vez vindo de Itapemirim, a pé, precisando de uma carona, ele passando de Kombi na rua, ele foi, deu uma carona a ela, deu um dinheirinho de passagem. Então, irmão, é plantando que se colhe. A Bíblia diz que aquele que planta vento colherá tormentas. Se você planta amizade, se você planta amor, educação, se você procura respeitar os outros, você vai ter uma sociedade que vai gostar muito de você. Por que você acha que muitas pessoas, quando chegam, o ambiente fica iluminado? Porque ele sabe tratar os outros. Na verdade, ele não é soberbo, não é tirado, como dizem por aí, não é orgulhoso, né? Então, essa é uma das formas de vencer na vida, irmão. Sermos educados, sermos amigos, sermos trabalhadores, não ficarmos olhando só pelas opressões do mundo, que o mundo está em guerra, que o mundo está em crise financeira, que o mundo está passando por problemas referentes à violência, a drogas. Não, você tem que olhar para Deus. O mundo jaz no poder do maligno. Se você pegar 1 São João 5,19, diz assim: o mundo jaz no maligno. Eu estou até escrevendo um livro chamado A Era do Dragão. Então, o mundo, tudo bem, o diabo governa esse mundo no sentido assim: a pessoa não serve a Deus, então tem o poder do diabo. É por isso que quando ele vai tentar Jesus, ele fala: olha, você sabe que tudo isso que é o mundo, ele falando, foi me entregue. Porque Deus entregou o poder o poder humano, o poder do governo aos homens. Mas muitos homens, por não servirem a Deus, acabam servindo ao diabo. E ele exerce influência sobre esses homens. Mas nós não temos que pensar assim. Nós temos que pensar que existe um Deus que determina limites. Que existe o Deus que, se você for preso, ele tira você da cadeia. Um Deus que, se você for vítima de alguma violência, ele fará justiça por você.
Um Deus que protege você, que guarda você. Se você está enfermo, Ele cura você da enfermidade. Se o demônio te perseguir, Ele expulsa Satanás. Então é um Deus que nos guarda. E é essa forma de vencermos o mundo, através da nossa fé. Quantos creem, digam amém. 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 Obrigado a vocês por terem chegado, né? Vocês trabalham aqui com o Manassés. Nós temos um site Orkut, eu represento o projeto Lâmpada de Deus. Depois eu passo o endereço virtual para vocês, tá bom? Estou gravando aqui a mensagem, nós vamos botar, né, na internet, depois vocês nos visitam. Meus queridos, vamos nos pôr de pé e vamos orar a Deus. Quantos entenderam o que Deus falou, digam amém. Amém. Deus permitindo, domingo que vem estarei com vocês. Amém? Vamos orar. Grande Deus, em nome de Jesus, agradecemos pela Tua palavra, pela Tua mensagem, vencendo as confrontações da vida. Deus nos ajuda a olhar o mundo com o olhar da fé, olhar o perdido com o olhar de Deus, o olhar que convence, o olhar que salva, o olhar que liberta, o olhar que traz, ó Deus, a libertação. Deus nos dê condições de sobreviver nesse mundo e que nós possamos andar como a garça que é branca, que anda na lama, mas não suja as suas vestes. Que possamos, ó Deus, conviver com o contexto social atual, mas sem desprezar a obediência à Tua palavra. Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a sermos fiéis cada vez mais e vencedores em nome de Jesus. Todos repitam comigo: em Cristo, somos mais que vencedores. Amém. Palmas para Jesus. Quantas vezes no escuro da noite os maus pensamentos vêm lhe perturbar, tão sozinhos e amedrontado, você pelos cantos começa a chorar. É tão grande esse desespero que ele tira a calma. Banhado de lágrimas, Jesus te dá alegria, é só confiar. E todas as lutas da vida você vencerá. Jesus é um amigo e está contigo pra te ajudar, e você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. Sozinho e amedrontado, você pelos cantos começa a chorar. É tão grande esse desespero que ele tira a calma, pois o medo e a solidão lhe perturba a alma. Sozinho, pisando em espinhos, banhado de lágrimas, Jesus te dá alegria, é só confiar.
Jesus te dá alegria, é só confiar. E todas as lutas da vida você vencerá. Jesus é o amigo e está contigo pra te ajudar. E você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. E você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. Quantas vezes no escuro da noite os maus pensamentos vêm lhe perturbar, tão sozinho e amedrontado, você pelos cantos começa a chorar. É tão grande esse desespero que ele tira a calma. Jesus é um amigo e está contigo pra te ajudar. E você vai ver que a sua vida Ele vai mudar. Tão sozinho e amedrontado, você pelos cantos começa a chorar. É tão grande esse desespero que ele tira a calma. Pois o medo e a solidão lhe perturba a alma. Está tão sozinho, pisando em espinhos, banhado de lágrimas. Jesus te dá alegria, é só confiar. E todas as lutas da vida você
está contigo pra te ajudar.